Tem histórias que carregamos caladas por anos, às vezes por medo, às vezes por vergonha, ou simplesmente porque ninguém quis escutar. Mas quando a dor encontra espaço para virar palavra, muita coisa muda, dentro e fora da gente. Talvez você se reconheça em partes do que eu vivi. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. E antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Eu tinha só 13 anos, mas parecia mais velha por dentro. Ou talvez fosse só o peso das coisas que ninguém via. Cresci num vilarejo pequeno, daqueles onde todo mundo conhece o nome do vizinho e o cheiro do café que passa na casa do outro. Mas conhecer não significa se importar. Ali, todo mundo sabia da miséria alheia e fingia que não via. Miséria não só de comida, de dinheiro, mas aquela que se esconde nos olhos, nos gestos contidos, no silêncio dos corredores. A casa onde eu morava era simples, com paredes descascadas, um fogão a lenha que vivia mais apagado do que aceso e um telhado que rangia com qualquer vento. Mas o pior era dentro. Depois que minha mãe morreu, quando eu tinha uns 8 anos, tudo pareceu encolher. Como se a casa tivesse desaprendido a respirar. Lembro do cheiro dela. Um cheiro de lavanda misturado com o da farinha de trigo que ela usava no avental. Às vezes, quando abria um dos armários da cozinha, parecia que o cheiro ainda estava lá, preso no tempo. Ela falava baixo, mas seu carinho era como coberta quente em noite fria. Ela me chamava de meu bem, me fazia tranças apertadas e cantarolava baixinho enquanto lavava roupa no tanque do fundo. Eu ainda ouço a voz dela, mesmo quando não quero lembrar. Depois que ela se foi, meu pai ficou diferente. Não que antes fosse exatamente afetuoso, mas ele se apagou por completo. Passava horas sentado na varanda, olhando para o nada, com um copo de cachaça na mão e as dívidas empilhadas na cabeça. A comida rareava, os gritos aumentavam. Às vezes, ele ficava dias sem me dirigir a palavra. Em outras, se irritava com qualquer coisa e descontava em mim com palavras duras. Nunca me bateu, mas doía mesmo assim. Doía o modo como ele me olhava como se eu fosse um peso. Como se eu tivesse ficado por falta de opção. Meu irmão mais velho, o Rafael, foi embora quando tinha 16. Sumiu numa manhã nublada, sem deixar bilhete nem abraço. Só me deixou com um silêncio doído e a janela do quarto dele aberta. Eu tinha 9 anos na época. Fiquei olhando para o colchão vazio e para o armário escancarado, esperando que ele voltasse a qualquer momento. Não voltou. Durante muito tempo, eu alimentei uma raiva muda dele. Achava que ele tinha me abandonado, deixado sozinha naquele lugar gelado. As vizinhas cochichavam. Diziam que ele não aguentava mais o pai, que tinha fugido para a cidade grande tentar a vida. Uma delas comentou uma vez, achando que eu não escutava, que o Rafael tinha deixado a irmãzinha para trás como um fardo. Eu ouvi. Fingi que não. Mas cada palavra dessas virava peso nas minhas costas, como se eu tivesse culpa por ainda estar ali. Na escola, eu era a menina que não falava muito. Sentava sempre nas últimas carteiras, copiava tudo no caderno e voltava para casa com passos contados. Tinha 2 professoras que às vezes tentavam puxar conversa, mas eu desconversava. Sentia que se abrisse a boca para falar, ia desabar. A diretora, Dona Cássia, olhava para mim com aquele ar de quem sabe alguma coisa, mas nunca dizia nada. Uma vez, acho que ela chamou meu pai para conversar. Ele voltou para casa de cara fechada, me mandou calar a boca e foi dormir. Nunca mais tocou no assunto. Meus dias eram sempre iguais. Acordava com o galo, tomava café quando tinha, andava até a escola com o caderno debaixo do braço e voltava no mesmo caminho com fome e silêncio. Em casa, fazia as tarefas, lavava a louça, varria o chão. Às vezes, ficava olhando as fotos antigas no fundo da gaveta da mãe. Tinha uma em que ela segurava minha mão num aniversário simples, com bolo de chocolate e 3 velas tortas. Ela sorria com os olhos fechados, como se o mundo parasse ali. Eu me agarrava àquela imagem para não esquecer quem eu era. O pai, cada vez mais afundado na bebida, parava menos em casa. Diziam que ele ia até a venda pedir fiado,
que estava devendo até para a igreja. Uma vez, chegou com um corte na testa e a camisa rasgada. Eu perguntei o que tinha acontecido e ele só respondeu: a vida. Não sei se era raiva, arrependimento ou vergonha, mas naquele dia ele me olhou diferente, como se visse pela primeira vez que eu estava ali. Só que foi rápido. Logo voltou para o silêncio de sempre. No fundo, eu sabia que alguma coisa estava por vir. Criança sente. Tem uma hora em que a gente percebe que o chão já não é tão firme, que as paredes da casa já não nos protegem. Eu via nos olhos do meu pai que ele estava tramando algo. Às vezes, cochichava com gente estranha no portão, recebia envelopes que escondia rápido dentro da camisa. Eu perguntava o que era, ele dizia que era coisa de adulto. Mandava eu ir cuidar da vida, mas minha vida era aquilo. Aquela casa, aqueles olhares, aquele vazio. Eu contava os dias esperando algo mudar, mas não sabia o quê. Às vezes, sonhava que minha mãe voltava. Outras, que o Rafael aparecia de novo, batendo na porta com um saco de pão e um sorriso. Já cheguei a imaginar que alguém da escola perguntaria o que estava acontecendo, me levaria embora dali. Mas nunca aconteceu. O que veio foi outra coisa. Uma noite meu pai chegou em casa com um cheiro forte de pinga, suado, rindo sozinho. Sentou-se à mesa e me chamou com uma voz mais suave do que o costume. Eu gelei. Senta aqui, minha filha, ele disse, batendo na cadeira ao lado. Eu fui. As mãos dele estavam trêmulas, os olhos vermelhos, mas havia algo mais, como se estivesse satisfeito, aliviado. Ele abriu um sorriso torto, puxou uma cadeira e respirou fundo antes de dizer: as coisas vão melhorar. Vai ter comida, roupa nova. Você vai trabalhar na casa do homem mais importante da cidade. Vai ter cama quente, ensino, conforto. Você vai ser bem tratada. Na hora, não entendi direito, mas meu estômago se revirou. O modo como ele falou, como quem vende algo precioso e tenta convencer que foi um bom negócio. Meu coração disparou. Tentei perguntar mais, mas ele se levantou, me deu um tapinha no ombro e disse que era pro nosso bem, que eu ia ver. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada olhando para o teto, sentindo um aperto que não sabia explicar. Senti falta da minha mãe. Falei com ela em pensamento, como fazia às vezes. Mãe, me leva daqui. Me dá um sinal. Me mostra o que está acontecendo. Mas o quarto respondeu só com o ranger do telhado e o latido distante de um cachorro. E eu entendi, ali, que minha vida já não era mais minha. Nem meu corpo, nem meus sonhos, nem meus passos. Era como se eu tivesse sido arrancada do mundo e colocada numa estrada sem volta. E ninguém ao meu redor parecia disposto a me puxar de volta. Na manhã seguinte, meu pai nem parecia o mesmo homem. Vestiu a camisa com colarinho, penteou o cabelo com água e até passou perfume, coisa rara. Me mandou vestir a roupa menos surrada que eu tinha. Amarrou meu cabelo numa trança mal feita e disse que a gente ia fazer uma visita importante. Perguntei para onde a gente ia e ele respondeu seco: você vai começar uma vida melhor. O caminho até a casa do Sr. Álvaro foi feito num caminhão emprestado, desses que transportam leite e sacos de ração. Sentei na carroceria, segurando firme no ferro enferrujado, enquanto meu pai ia na frente, na cabine. O barulho das pedras no chão batendo nos pneus e o vento cortando meu rosto não me deixavam pensar direito. Mas o coração já gritava lá dentro. Tinha alguma coisa errada. Eu sabia. Quando o portão abriu, senti um calafrio. A casa era enorme. Branca, com colunas altas, janelas envidraçadas e um jardim perfeitamente aparado. Tudo cheirava a produto de limpeza e riqueza. Um homem de terno abriu a porta e nos recebeu com um sorriso polido. Falava baixo, mas firme. Meu pai apertou a mão dele como quem fecha negócio. Não trocou mais do que 2 palavras comigo. Só me deu um olhar rápido e virou as costas. Ela é sua agora. Foi o que ouvi, assim. Do jeito mais seco e gelado que alguém pode dizer algo. Não entendi de primeira. Fiquei parada na porta, tentando processar. O homem de terno sorriu e me fez sinal para entrar. Dentro, o chão brilhava. Havia um cheiro forte de flores, mas não era agradável.
Era doce demais, enjoativo. Cada passo que eu dava fazia um barulho abafado contra o mármore. Me senti pequena, deslocada, como se tivesse invadido um lugar proibido. Uma mulher mais velha, de postura rígida e olhos cansados, apareceu no topo da escada. Me disseram que ela era Dona Neide, a governanta. Ela me olhou de cima a baixo, sem emoção. Mandou que eu a seguisse. Subimos sem falar. No andar de cima, os corredores eram longos, as portas fechadas. Fui levada a um quarto no fim do corredor, todo decorado em tons claros, cama grande, cortinas pesadas, móveis com cheirinho de verniz novo. Uma boneca de porcelana estava sentada na poltrona, me encarando com olhos imóveis. Dona Neide apontou para a cama. Você dorme aqui agora. Tentei perguntar onde estavam os outros funcionários, as outras crianças, se eu ia estudar ali perto, se podia voltar para casa aos fins de semana. Mas ela apenas fechou a porta e trancou. Corri até ela, bati, gritei. Moça, por favor, eu só quero saber o que está acontecendo. Cadê meu pai? Nenhuma resposta. Fiquei horas ali, tentando entender. No fim da tarde, ele apareceu. Álvaro Monteiro, elegante, cheiroso, com um sorriso que fazia a pele arrepiar. Sentou-se na poltrona, cruzou as pernas e me observou por um tempo longo demais. Depois, falou com voz mansa. Seu pai me cedeu sua tutela. Agora você está sob meus cuidados. Aqui terá tudo do bom e do melhor. Vai aprender, comer bem, vestir roupas decentes. Em troca, espero obediência e gratidão. Nada mais. Mas eu não entendi. Eu ia trabalhar aqui. Não foi isso que ele disse? Ele inclinou o corpo para a frente, olhando bem nos meus olhos. Você é especial. Não é uma simples empregadinha, é uma joia rara. E joias, a gente guarda com zelo. Eu gelei. A palavra tutela não fazia sentido naquela idade, mas a forma como ele dizia me deixava com vontade de vomitar. O modo como sorria, como me olhava, como falava devagar, era como se estivesse saboreando cada reação minha. Eu não conseguia encarar. Comecei a chorar. Perguntei se podia ligar para alguém, se podia ver meu pai. Ele riu. Seu pai recebeu o suficiente para viver com dignidade, e você está salva agora. Vai entender isso com o tempo. Salva. Foi essa a palavra que mais doeu. Como alguém pode se sentir salva numa prisão? Naquela noite, eu não dormi. Fiquei encolhida na beirada da cama, sentindo o colchão afundar sob meu corpo tenso. Ouvi os passos do lado de fora, ouvia vozes distantes, mas ninguém entrava. A boneca ainda me olhava. Aqueles olhos pintados me davam mais medo do que qualquer coisa. Em algum momento, cochilei, e acordei com Dona Neide me mandando levantar. Ela me levou para o banheiro, abriu a água da banheira e me entregou uma camisola nova. Depois, trouxe uma escova, perfume e pediu que eu sentasse para arrumar meu cabelo. O que está acontecendo? Perguntei com a voz trêmula. Ela suspirou, mas não respondeu. Só continuou penteando meu cabelo, sem puxar demais, mas também sem carinho. Aquilo me dava raiva. Parecia que ela sabia, que todo mundo sabia, e ninguém fazia nada. Mais tarde, fui levada até um salão da casa, uma mesa longa, cheia de talheres e taças. Eu não sabia onde sentar. Álvaro apontou o lugar com a cabeça. Comecei a comer devagar, sem saber se era permitido perguntar. Ele falava sobre música clássica, sobre etiqueta, sobre como uma mocinha de verdade devia se portar. Cada frase era um tijolo em cima do meu peito. Ele dizia que ia me educar, me preparar para ser o que nasci para ser. E ali, naquela mesa, eu entendi. Eu não era funcionária, não era hóspede, não era filha. Eu era posse. Naquela noite, sentada no chão do quarto, abracei minhas pernas e olhei pela fresta da janela. O céu era o mesmo de casa. Mas eu não estava em casa. Meu corpo estava limpo, vestido, alimentado. Mas eu nunca tinha me sentido tão suja por dentro. Falei com a minha mãe em pensamento. Mãe, por que me deixaram aqui? Por que ninguém vê o que está acontecendo comigo? Mas ninguém respondeu.
porque naquela época ninguém via mesmo. Ninguém queria ver. E mesmo que vissem, não adiantava. Lá onde eu vivia, naquela época, ainda não existiam programas sociais ou leis de proteção infantil. Menina pobre era só mais uma, vendida, silenciada, esquecida. Na manhã seguinte, quando acordei, a porta ainda estava trancada. Na mesinha ao lado da cama, havia um vestido novo, uma escova de dentes, um par de sapatilhas. Tudo branco, tudo limpo, tudo errado. E eu já não sabia mais o que sentir. Só queria desaparecer. Os dias começaram a passar dentro daquela casa com uma lentidão que machucava. Acordava sempre com o som da chave girando na fechadura. Dona Neide entrava, sem nunca desejar um bom dia. Pedia que eu me levantasse. Escolhia a roupa, preparava o banho. Tudo com precisão. Sem pressa, mas sem pausa. Os gestos dela tinham um ritmo quase robótico, como se já soubesse o que viria em cada hora do dia. No começo, tentei resistir. Perguntava, chorava, tentava argumentar. Mas ela só respondia com silêncio ou frases curtas. É melhor não dificultar. A rotina era sempre igual. Acordava cedo, tomava banho com sabonetes que ardiam os olhos, vestia roupas delicadas demais para uma menina de 13 anos. Depois, era levada até uma sala grande, onde sentava diante de uma mulher contratada só para me ensinar postura, modos e vocabulário adequado. Ela falava pausado, sorria como se estivesse me fazendo um favor. Colocava um livro sobre a mesa e dizia: "Senhoras de verdade não falam alto. Senhoras de verdade não cruzam as pernas assim. Senhoras de verdade não interrompem." E eu me perguntava: o que eu era, então? Quando não estava em aula, ficava no quarto. A janela dava para o jardim, mas era trancada. A porta só abria nos horários definidos. Não podia circular pela casa sozinha, nem conversar com ninguém. Eu via sombras passando pelo corredor, ouvia passos, vozes, mas só cruzava com as mesmas pessoas. Era como se o resto da casa nem existisse, ou como se eu não existisse. Na primeira semana, conheci João Batista. Era o cozinheiro. Um homem negro, calado, que sempre abaixava os olhos quando me entregava a bandeja de comida. Nunca falava mais do que um bom dia rouco, mas tinha algo no olhar dele. Um cansaço misturado com pena. Ele deixava o prato na mesinha ao lado da cama e saía devagar, sem fazer barulho. Nunca olhava direto para mim, mas uma vez deixou um pedacinho de chocolate escondido embaixo do guardanapo. Aquilo ficou marcado na minha memória. Um gesto pequeno, mas que dizia muito mais do que qualquer frase. Dona Neide também não me tratava mal, mas havia uma frieza nos gestos dela que gelava o ambiente. Ela fazia tudo com cuidado. Lavava meu cabelo, dobrava as roupas, ajeitava os travesseiros. Mas nunca com afeto. Um dia, perguntei por que ela fazia tudo aquilo. Ela apenas respondeu: "Não pergunte, só obedeça." Comecei a perceber que ela também era prisioneira de alguma coisa. A forma como se movia, como evitava cruzar os olhos com Álvaro, como parecia carregar um peso invisível, não era só medo, era resignação, como quem já tentou lutar e perdeu. Álvaro só aparecia de vez em quando. Vinha cheirar o ambiente, sorrir, perguntar como eu estava. Às vezes, sentava no canto do quarto e me observava em silêncio, como quem analisa uma obra em construção. Dizia frases como: "Você está ficando cada vez mais graciosa." Ou: "Logo vai aprender tudo o que precisa para se tornar uma dama de verdade." E eu apenas abaixava os olhos. Aprendi rápido que reagir piorava as coisas. Qualquer lágrima ou pergunta fora de hora virava um sermão disfarçado de gentileza. Ele não gritava, nunca levantava a voz, mas fazia questão de deixar claro que tudo ali era dele. Até eu. Tinha uma caixinha de música no quarto, daquelas que tocam uma melodia antiga quando se gira a chave. No começo, ela me fazia companhia, mas depois o som começou a me dar enjoo. Era sempre a mesma música, o mesmo ritmo, o mesmo mundo que não mudava nunca.
Eu fechava os ouvidos com as mãos e imaginava outro lugar. Uma rua com gente passando, um quintal com cheiro de feijão no fogo, a voz da minha mãe chamando da cozinha. Mas tudo aquilo parecia de outro mundo. Eu não via mais a rua. Não via mais céu. Só via paredes, espelhos, cortinas pesadas. Cada vez que olhava meu reflexo, não me reconhecia. O cabelo sempre arrumado, a roupa alinhada, os lábios com brilho, mas os olhos eram de alguém que estava sumindo. Os dias passavam sem pressa. E eu comecei a esquecer o tempo. Não sabia mais que dia da semana era. Não via calendário, não ouvia rádio, não recebia cartas. Era como se tivesse sido arrancada do mundo e colocada numa redoma, onde o tempo não corria, onde nada acontecia. Comecei a contar os objetos do quarto, um por um, todos os dias, como uma forma de lembrar que ainda estava ali. Comecei a escrever mentalmente cartas para minha mãe. Eu falava com ela antes de dormir, sempre do mesmo jeito. Mãe, eu tô aqui. Ainda tô viva, mas não sei por quanto tempo. Às vezes, sentia que ia enlouquecer. Me dava vontade de gritar, de bater nas paredes, mas não fazia, porque sabia que seria punida com silêncio ainda maior. Um dia, chorei tão baixo que minhas lágrimas nem fizeram barulho no travesseiro. E pensei, se eu morrer aqui, ninguém vai saber. Álvaro controlava tudo, o que eu vestia, o que eu comia, o que eu podia dizer. Ele escolheu até meu novo nome, disse que combinava mais com minha nova vida. Nunca mais me chamou pelo nome que minha mãe me deu. E por um tempo comecei a esquecer como soava. Era como se ele estivesse me apagando, pedaço por pedaço. No fim de uma tarde, Dona Neide entrou no quarto, abriu o armário e me mostrou um vestido azul. Disse que seria usado em um jantar especial com visitas. Eu perguntei por quê, se eu nunca podia sair dali. Ela respondeu com o mesmo tom de sempre. Hoje você vai aparecer. Depois, volta pro quarto. Eu quis saber quem eram as pessoas. Quis saber se alguém veria que eu era uma criança, que eu não pertencia àquele lugar. Mas ela não respondeu. Apenas continuou me arrumando, com movimentos suaves, sem carinho. Naquele dia, pela primeira vez, eu fui levada até a sala de visitas. Entrei com o vestido azul, o cabelo preso com um laço, o sapato apertando o calcanhar. Havia 2 homens na sala. Riam baixo, com copos de uísque na mão. Quando me viram, sorriram. Um deles disse, "Que florzinha mais bem cuidada." Eu não respondi, só olhei para o chão. Álvaro se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse, "Essa aqui é minha pequena herança. Ainda vai brilhar muito." Eles riram, e eu queria desaparecer. Depois disso, fui levada de volta para o quarto. O vestido foi pendurado no cabide com cuidado, o laço guardado numa caixa. E eu me encolhi no canto da cama, me abraçando forte. Comecei a pensar se o mundo ainda existia lá fora, se alguém se lembrava de mim. E pela primeira vez, me dei conta. Eu estava presa. Não em grades de ferro, mas numa prisão de luxo, de perfume, de palavras bonitas e controle absoluto. Uma prisão onde a única coisa que me pertenciam eram os pensamentos que ainda não conseguiam roubar. Já fazia 2 anos que eu vivia naquela casa, mas dizer vivia parece mentira. Eu respirava, comia, dormia, mas viver de verdade era outra coisa. Eu tinha 15 anos, mas me sentia como se tivesse mais e menos ao mesmo tempo. Mais idade no peso do corpo, menos idade no direito de decidir qualquer coisa. O tempo ali dentro era diferente. Era feito de rituais silenciosos, olhares controlados e passos medidos. Eu já sabia a hora que João Batista viria com a bandeja, o momento em que Dona Neide entraria com os vestidos ou com o creme de mãos que ela insistia em passar nos meus dedos, como se eu fosse uma boneca de porcelana. Já sabia o cheiro do perfume de Álvaro antes mesmo de ele aparecer. E sabia que, quando ele demorava demais para vir, não era bom sinal. Mas teve um dia que fugiu desse roteiro. Um dia que começou igual a todos, mas terminou me ensinando uma das piores lições da minha vida. Naquele dia, uma das funcionárias da casa trouxe a filha. Era raro, quase proibido, mas às vezes acontecia.
E Lívia, que devia ter uns 9 ou 10 anos, apareceu segurando uma boneca e com os olhos curiosos demais para o próprio bem. Eu a vi de longe, passando pelo corredor com a mãe. Era a primeira criança que eu via em muito tempo. Ela me viu também. Parou por um segundo, como quem sente que há algo errado naquele cenário todo. Na hora, meu coração disparou. Aquilo era uma chance, a primeira e talvez a única. Passei o resto da tarde com as mãos suando e a cabeça fervendo. Esperei que escurecesse, peguei uma folha de caderno escondida no fundo da gaveta e escrevi com cuidado. Cada palavra pesava, porque eu sabia que qualquer erro podia me custar caro. Por favor, me ajude. Meu nome é Madalena. Tenho 15 anos e estou presa aqui contra a minha vontade. Meu pai me deixou aqui e nunca mais voltou. Eu não posso sair. Não posso falar com ninguém. Se você encontrar isso, por favor, mostre para alguém em quem confie. Eu só quero voltar para casa. Eu só quero ser livre. Não ignore essa carta. Dobrei com cuidado. Era pequena, cabia na palma da mão. Fiquei esperando a hora certa. Quando ouvi a voz da funcionária se aproximando com Lívia, fingi que estava pegando um copo d'água perto do corredor. Passei por ela e, no rápido cruzamento entre nossas presenças, consegui escorregar a carta dentro da mochila da menina, entre o caderno e a boneca. Voltei para o quarto com o coração na garganta. Sentei na beirada da cama e esperei. Não sabia o que esperar. Talvez dias, talvez nada. Mas não demorou nem meia hora. Fui chamada por Dona Neide. Ela estava séria, mais do que o costume. Não me explicou nada. Só disse: "Venha comigo." Fomos até a sala pequena onde Álvaro costumava fumar. Ele estava sentado, a carta aberta sobre o colo e um sorriso frio no rosto. Um sorriso que eu nunca vou esquecer. "Muito criativa", ele disse, balançando o papel entre os dedos, "mas extremamente ingênua." Fiquei em pé, tremendo. Não consegui responder. Tentei abrir a boca, mas ela parecia colada. Ele se levantou devagar, caminhou até mim e parou tão perto que pude sentir o cheiro do cigarro misturado com o do perfume caro. "Você colocou essa carta na mochila da menina? Acha que ninguém ia notar?" Tentei dizer que foi um impulso, que eu estava desesperada. Mas ele me interrompeu. "Seus impulsos têm consequências. É hora de você aprender isso de forma definitiva." A punição não veio com gritos nem tapas. Veio com o que ele sabia fazer de melhor: isolamento. A partir daquele dia, minha porta passou a ficar trancada o tempo todo, até mesmo durante as refeições. Eu não podia sair nem para a aula de etiqueta. Os livros sumiram. A caixinha de música foi retirada. Só sobraram as paredes e o silêncio. Passei dias assim. Sem relógio, sem voz. João Batista não apareceu mais. Era uma outra pessoa quem deixava a comida, sempre fria, sempre sem gosto. Dona Neide só vinha para checar se eu estava viva. E mesmo assim, não me olhava nos olhos. Eu comecei a perder a noção do tempo. Falava sozinha, às vezes. Escrevia frases invisíveis no lençol com o dedo. Chorava baixo, quase sem som, porque até meu choro me parecia perigoso. E repetia para mim mesma, como se fosse uma oração: "Nunca mais, nunca mais, nunca mais." Demorei para entender que o que mais doeu nem foi a punição. Foi saber que a menina, aquela menininha de olhos curiosos, ela tinha tentado. Ela leu. Ela entendeu, mas ficou com medo. Depois descobri que ela mostrou a carta para os pais. E os pais, com medo de Álvaro, fizeram o que a cidade inteira fazia: entregaram de volta. Meus gritos escritos, meu pedido de socorro, minha última esperança. Tudo foi parar direto nas mãos do homem que me mantinha ali. E isso me destruiu de um jeito que nem sei explicar. Foi nesse momento que uma coisa mudou dentro de mim. Foi quando eu aprendi o que era falar e não ser ouvida. Gritar e ser ignorada. Confiar e ser traída. Foi quando eu fechei a porta por dentro também. A partir dali, entendi que silêncio era proteção, que calar era sobreviver, que se ninguém me escutava, eu precisava aprender a escutar a mim mesma, mesmo que fosse no escuro, mesmo que fosse sozinha. E foi exatamente isso que eu fiz. Depois daquele castigo que me arrancou até a voz,
As coisas mudaram, mas não como eu esperava. Álvaro não me ignorou. Ele me perdoou. E foi isso que mais me assustou. Certa tarde, ele apareceu no quarto com um livro de capa vermelha. Era de poesias. Colocou sobre a cama como se fosse um presente valioso e disse: "Você já sofreu o suficiente. Eu vejo isso nos seus olhos. Acho que está pronta para uma nova etapa." Eu não respondi. Só olhei para o livro, com medo de tocar. "Está assustada?" Ele continuou. "É natural, mas eu nunca quis que você se sentisse punida. Quero que entenda que tudo o que faço é por você." Aquelas palavras grudaram na minha pele feito cola fria. Por você. Era sempre isso. Como se cada controle, cada silêncio, cada ausência de escolha fosse um ato de carinho. Nos dias seguintes, ele passou a aparecer com mais frequência. Trazia presentes, livros, pulseirinhas de ouro, laços de cabelo. Começou a elogiar o modo como eu me sentava, como comia, como já parecia uma moça. Aos poucos, as regras mudaram. A porta do quarto passou a ficar entreaberta durante o dia. Pude voltar às aulas com a mulher que me ensinava etiqueta e até ganhei permissão para andar, com supervisão, pelo jardim da casa. Foi ali que o jogo dele começou a funcionar de verdade. Eu tinha 15 anos. Tinha fome de carinho. Tinha sede de ser vista como mais do que um objeto decorativo. E ele percebeu isso. Começou a me chamar de minha pequena, com uma voz quase doce. Sentava comigo na varanda e falava de futuro, como se houvesse um caminho planejado só para mim. Dizia que me moldaria para ser a dama perfeita, que me ensinaria a administrar a casa, que eu aprenderia línguas, que viajaria com ele um dia. "Quando você tiver idade", ele disse certa vez, segurando minha mão por cima da mesa de chá, "quero que seja minha esposa. Tudo o que é meu será seu, mas até lá, preciso que você confie em mim." Minha mão gelou, mas eu não a retirei. Não tive coragem. Era confuso demais. Parte de mim sentia nojo. Outra parte queria acreditar, porque acreditar era mais fácil do que aceitar que eu nunca sairia dali. E às vezes, no meio daquela rotina fria, uma palavra gentil parecia um cobertor quente, mesmo que fosse só por fora. Ele começou a pedir que eu lesse poemas em voz alta. Sentava-se na poltrona do quarto e me observava. Queria que eu lesse com calma, com doçura. Quando errava, ele corrigia com paciência. Quando acertava, sorria como um professor satisfeito com a aluna aplicada. "Está cada vez melhor. Vai ver. Foi por isso que seu pai te confiou a mim. Ele sabia que só aqui você teria o que merece." Essas frases me desmontavam, me faziam querer desaparecer. Mas ao mesmo tempo, me confundiam. Comecei a pensar, e se ele estiver certo? E se isso aqui for melhor do que a vida que eu tinha lá fora? E se ele for mesmo alguém que me salvou? Era uma armadilha, e eu não percebi de imediato. Receber presentes me fazia sentir importante, ainda que por segundos. Ser ouvida, mesmo que em jogos de manipulação, me dava a falsa sensação de que eu tinha algum valor. E isso, vindo de quem me controlava, era ainda mais perigoso. Teve um dia que ele trouxe um colar, prata, com uma pedrinha azul. Abriu a caixinha devagar e disse: "Quero que use isso sempre, para lembrar quem você é e quem é para mim." Peguei com dedos trêmulos, vesti, olhei no espelho e me odiei. Não por estar feia, mas por começar a acreditar, mesmo que por um instante, que aquilo podia ser afeto. Depois que ele saía, eu me olhava no espelho e não sabia mais quem era. A menina de tranças que a mãe chamava de meu bem tinha sumido. O reflexo mostrava uma garota bem arrumada, com colares, com modos suaves. Mas os olhos ainda gritavam. Eu comecei a sorrir por obrigação, a agradecer pelos presentes, pelos elogios. Comecei a corresponder com medo, com confusão, com carência. Ele dizia que eu estava florescendo, mas dentro de mim alguma coisa murchava. Teve um dia que acordei com vontade de gritar, mas fiquei deitada, imóvel, olhando para o teto, porque gritar já não fazia parte de mim. Eu não era mais uma menina com voz.
Eu era um projeto em andamento, uma peça no jogo dele, e foi ali que percebi: o pior tipo de prisão é aquela que vem com almofadas macias, perfume caro e sorrisos. Porque ela faz você esquecer que está presa. Comecei a guardar meus sentimentos em lugares secretos da mente, a me proteger das próprias emoções, a fingir que acreditava para evitar castigos, para me manter viva. E isso me custou partes de mim que eu levei anos para recuperar. Fiz 16 anos sem bolo, sem vela, sem voz. Álvaro entrou no quarto naquela manhã com um embrulho nas mãos e um sorriso largo demais. Usava uma camisa de linho clara e um perfume mais forte que o de sempre. Sentou-se na ponta da cama como se fôssemos velhos conhecidos, como se o que existia entre nós fosse algo que os outros chamariam de cuidado. "Feliz aniversário, minha pequena", ele disse. Fiquei parada, olhei para o pacote em cima da colcha. Era leve, embalado com um papel rosado e fita dourada. Ele pediu que eu abrisse. Obedeci. Era uma camisola de seda, cor de vinho, muito mais ousada do que qualquer coisa que eu já tinha usado. Lembrei da minha mãe, do jeito como ela me vestia para ir à escola, das blusas largas, das saias até os joelhos. Aquilo ali, nas minhas mãos, parecia um aviso. Ele se aproximou, passou a mão no meu cabelo e disse com a voz baixa: "Está pronta, já é uma mulher." Minha pele arrepiou inteira. Senti as entranhas gelarem. Tentei esconder o tremor nas mãos, mas ele viu. Ele sempre via. Não houve grito, não houve violência explícita. Não era do tipo que chegava assim. Ele se aproximou com o mesmo tom educado de sempre, com frases suaves, com promessas sussurradas. O toque dele foi frio, mesmo quente. O peso do corpo dele, o cheiro do perfume misturado com o da minha pele, o modo como sussurrava que eu devia confiar, que aquilo era natural, que eu era dele. Meu corpo ficou imóvel. Eu me desliguei de mim, saí por dentro, me vi de cima como se fosse outra pessoa olhando. A menina da camisola, os olhos abertos, o olhar perdido. Não chorei, não reagi, só me apaguei. Depois que ele saiu, fiquei horas no mesmo lugar, sentada no chão do banheiro, com o azulejo gelado nas costas, os joelhos colados no peito. O sangue não escorria, mas eu sentia como se estivesse toda rasgada por dentro. A água da pia escorria sem parar. Eu deixei ligada e fiquei ouvindo o som, tentando me manter ali, tentando lembrar que ainda respirava. Aquela foi a noite em que minha alma partiu em silêncio. Nunca mais fui a mesma. Nos dias que seguiram, não falei. Não pedi nada. Não resisti. Mas também não obedeci como antes. Havia uma rigidez nova nos meus olhos. Algo que cresceu na dor, não no medo. Ele notou. Começou a comentar. Está mais séria, mais silenciosa. Está amadurecendo. E eu pensava, não, estou endurecendo. Comecei a prestar atenção nos detalhes, nos horários, nas portas que rangiam, nos passos de Dona Neide, nas idas e vindas de João Batista, no modo como Álvaro ajeitava o relógio de pulso toda vez antes de sair, no barulho que fazia o portão dos fundos quando era aberto. Eu não sabia ainda o que fazer com essa informação, mas precisava me agarrar a algo, qualquer coisa. Se não dava para sair, então eu ia sobreviver por dentro. Comecei a construir uma parede invisível entre meu corpo e minha mente. Ele podia entrar num, mas não no outro. Nunca mais. Ele vinha, tocava, dizia que me amava, que um dia seríamos oficialmente marido e mulher, que só esperava o momento certo, e eu fingia que ouvia. Respondia com sorrisos pequenos, com silêncios longos. Mas por dentro eu estava fazendo cálculos, estudando cada palavra, cada padrão. Passei a esconder pensamentos, a escrever mentalmente frases inteiras. Inventava histórias dentro da minha cabeça onde eu era livre, onde tinha um nome que ninguém me tirava, onde podia andar na rua, comprar pão, cruzar com gente comum. Nesses devaneios, minha mãe ainda estava viva. Me esperava com o café coado e um pão com manteiga na chapa. Me abraçava sem pressa. A casa, antes dourada e polida, começou a me parecer uma gaiola enferrujada.
Por mais que ele mandasse lustrar os móveis, trocar os lençóis por outros mais finos, pendurar quadros novos, nada tirava o cheiro da sujeira moral impregnada nas paredes. Teve um dia que, depois do jantar, ele me deu um anel. Desses com pedrinha cintilante, que poderia parecer bonito em outra vida. Colocou no meu dedo com cuidado e disse: "Agora somos ligados. Ninguém pode te tirar de mim." Olhei para o anel e, por dentro, jurei: "Um dia vou tirar isso daqui com os dentes, se for preciso." João Batista voltou a aparecer. Pouco, sempre calado, mas agora deixava um pão mais fresco, uma fruta diferente. Às vezes me encarava rápido e desviava os olhos. Era como se dissesse: "Eu sei." E isso bastava. Dona Neide também parecia mais tensa. Me ajudava a vestir os vestidos novos, a pentear o cabelo. Mas em nenhum momento me olhou nos olhos desde aquela noite. Aquele silêncio dela me doía mais do que qualquer palavra dura, porque era o silêncio de quem sabia e escolhia continuar. Na primeira vez que me vi nua no espelho depois daquilo, demorei para reconhecer meu próprio corpo. Passei a mão nos ombros, no pescoço, no peito. Tudo me parecia emprestado, como se ainda estivesse sendo usado. Lavei a pele até ficar vermelha, mas a sujeira era por dentro. E foi nesse instante, olhando para mim mesma, que senti algo novo: raiva. Pela primeira vez, a dor deu espaço para a raiva. Não daquelas que gritam. Era uma raiva fria, lenta, queimada. E junto dela nasceu uma decisão silenciosa. Se ninguém viria me salvar, eu teria que encontrar um jeito. Mas ainda não sabia como. Só sabia que ele nunca mais ia me possuir por completo. Que meu corpo era um campo invadido, mas minha mente era fortaleza. Nos dias que vieram depois, eu não falava quase nada. Dormia pouco. Comia o necessário. Meus movimentos eram mínimos, como se qualquer gesto a mais pudesse me fazer quebrar. Ainda sentia o cheiro dele no quarto, nas roupas, na pele. Ainda sentia meu corpo estranho, como se não me pertencesse mais. Mas, em meio ao silêncio, alguma coisa começou a se mover dentro de mim. Devagar, quase imperceptível. Era como uma brasa que não apaga, mesmo debaixo da cinza. Não era força ainda, mas era vontade de não desaparecer por completo. Começou numa manhã qualquer, daquelas iguais a todas as outras. João Batista entrou no quarto trazendo a bandeja com o café. Pão com manteiga, frutas cortadas, suco fresco. Ele sempre colocava a toalhinha com cuidado, ajeitava os talheres em silêncio. Mas naquele dia tinha algo a mais. Um livro, pequeno, encapado com papel grosso e amassado, estava discretamente escondido sob o prato. Fingi não notar, só encarei rápido e ele também. Um olhar curto, de aviso, de confiança. Quando ele saiu, com os passos pesados e lentos, meu coração já martelava. Esperei um tempo, fechei a porta com cuidado e puxei o livro. Era um romance velho, com folhas amareladas e cheiro de coisa guardada. Não era grande, mas parecia infinito. Comecei a ler ali mesmo, sentada no chão, com o sol entrando em fatias pela fresta da janela. As palavras pareciam me puxar de volta para mim. Cada frase era uma pedra na reconstrução de algo que Álvaro não podia ver. Ler me fazia lembrar quem eu era, ou talvez quem eu queria ser. Por alguns minutos eu me esquecia da prisão, do vestido justo, da rotina ensaiada. Eu me perdia nas páginas como quem encontra abrigo. Escondia o livro debaixo do colchão. Lia às escondidas, sempre com o ouvido atento. Se ouvia passos, parava. Se alguém batia na porta, enfiava o livro no vão da parede atrás do criado mudo. A adrenalina de fazer aquilo me dava forças, me fazia sentir viva. Não parei por aí. Comecei a escrever também. Pegava pedaços de papéis esquecidos nas gavetas, rasgava folhas dos livros de etiqueta que me davam para estudar, usava lápis de sobrancelha ou batom. Escrevia frases, lembranças, pedidos. Inventava histórias, algumas com finais felizes, outras só com perguntas. Escondia tudo numa caixinha de madeira que ficava atrás da estante, onde ninguém olhava. Era o meu mundo paralelo. Ali eu existia.
Ali, ninguém me calava. Passei a observar mais também. A casa, que antes era só cenário de dor, agora era um lugar cheio de sinais. Notei que Dona Neide evitava certos corredores à noite. Que João Batista sempre limpava os talheres 2 vezes, mesmo que já estivessem limpos. Que o segurança da entrada cochilava às terças, perto das 2 da tarde. Que a fechadura da porta do meu quarto tinha um jogo de chave simples, talvez fácil de copiar se um dia eu conseguisse uma. Não era plano de fuga ainda, era só registro. Mas registrar já era um jeito de não ser engolida. Álvaro notou minha mudança. Começou a comentar que eu parecia mais concentrada, mais mulher. Passou a elogiar minha postura, meus silêncios, como se minha resistência fosse charme. Ele achava que eu estava me moldando ao gosto dele. Mal sabia que, na verdade, eu estava me afastando por dentro. Comecei a perceber as rachaduras. Teve uma noite em que ele esqueceu a porta destrancada. Outra em que saiu com pressa e deixou um envelope em cima da escrivaninha. Dentro havia anotações, nomes, documentos. Fiquei olhando por segundos. Depois, devolvi ao lugar exato. Não era a hora, mas eu sabia que, se prestasse atenção, ele mesmo deixaria as peças à mostra. Com Dona Neide, passei a notar pequenos gestos. Às vezes, ela deixava a água da banheira mais quente, como eu gostava. Outras, trocava a roupa por uma mais confortável, mesmo que não fosse a que ele mandava. Nunca falamos disso. Nunca falamos sobre nada. Mas eu sentia. Ela sabia. E talvez, de algum jeito torto, quisesse me proteger um pouco, mesmo sem coragem de agir de verdade. João Batista continuava calado, mas agora deixava bilhetes curtos nos guardanapos, palavras soltas, versos de músicas antigas, trechos de livros. Eu guardava todos, reescrevia à noite, no escuro. Aquilo era como colher migalhas de humanidade num deserto de controle. O mais difícil era não deixar transparecer. Tinha que continuar obediente, bem comportada, maquiada, sorrindo nas ocasiões certas. Porque ali, qualquer emoção fora do script podia ser vista como ameaça. Comecei a treinar o olhar vazio no espelho, a manter o rosto calmo mesmo quando o peito fervia, a disfarçar o desprezo com educação. Era exaustivo, mas era o preço da sobrevivência. Aquela não era mais a menina que chegou ali aos 13 anos. Também não era ainda a mulher que conseguiria sair, mas era alguém em construção. Alguém que, mesmo em silêncio, começou a levantar os próprios tijolos internos. Uma resistência quieta, disfarçada, mas real. E foi ali que descobri. O controle de Álvaro podia alcançar meu corpo, minhas roupas, meus horários, mas não minha mente. Não mais. E isso, por menor que parecesse, era o começo de tudo. Naquele dia, a casa estava estranha desde cedo. O silêncio era outro. Não o silêncio rígido de sempre, mas um tipo de ausência esquisita, como quando a gente entra num cômodo onde alguém acabou de sair e o ar ainda carrega a sombra da presença. Dona Neide apareceu mais cedo do que o normal, com os olhos fundos e a boca apertada. Não disse bom dia, nem me trouxe roupa. Apenas abriu as cortinas do quarto com um gesto cansado e saiu sem olhar para trás. Fiquei sentada na beirada da cama, ouvindo os barulhos do andar de baixo. Passos apressados, vozes baixas, portas batendo. Aquilo não era comum. Álvaro sempre viajava com alarde, com avisos, com discursos, mas naquela semana ele tinha saído sem dizer muito. Só mencionou que iria resolver assuntos importantes e que voltaria em 2 dias. Mas não voltou. O que veio foi a notícia, fria, rápida. Vinda da boca de uma funcionária que entrou no quarto sem cerimônia, deixou o prato de comida na mesa e soltou. O doutor Álvaro morreu, assim, como se estivesse dizendo que a chuva tinha começado ou que o gás acabou. Fiquei olhando para ela, esperando que completasse a frase. Que dissesse brincadeira, erro, acidente. Mas ela apenas ajeitou a bandeja e saiu. Minha cabeça girou. Levantei devagar, com o corpo pesado, e fui até a janela. O jardim estava igual. As plantas, os caminhos, o portão. Nada ali parecia diferente. Mas tudo tinha mudado. Sentei no chão e esperei. Não sabia o quê.
As horas passaram devagar. Ninguém veio. Ninguém trancou a porta. Ninguém me chamou. Foi então que ouvi a maçaneta girar. Dona Neide entrou, sozinha. Parou no meio do quarto com as mãos cruzadas na frente do corpo. Me olhou por alguns segundos. Depois, caminhou até a cômoda, pegou um molho de chaves e o colocou sobre a mesa. Não disse nada. Só olhou para mim uma última vez, como quem entrega um segredo, e saiu. Fiquei ali parada, encarando aquelas chaves como se fossem uma miragem. Me aproximei devagar. Toquei o metal frio com a ponta dos dedos. Era real. Eram as chaves do quarto, da casa, da vida. Esperei ainda alguns minutos. Por medo, talvez. Por não acreditar. Mas depois, com a mão trêmula, levei a chave até a porta e girei. Abriu. A porta abriu. Não teve música. Não teve luz entrando em feixes dramáticos. Só um corredor comum, tapete no chão, cheiro de cera no ar. Mas para mim, aquilo era o mundo se abrindo pela primeira vez em anos. Saí devagar, o coração batendo no pescoço. Cada passo parecia alto demais, como se a casa fosse me engolir a qualquer momento. Passei pela escada, pela sala, pela cozinha. Não havia ninguém. Ou, se havia, não se mostravam. Entrei no escritório dele. Vi a poltrona onde ele se sentava. A escrivaninha, os livros, a garrafa de uísque pela metade. Os papéis estavam lá, espalhados como sempre. Nenhum testamento, nenhuma carta, nenhuma explicação, nem mesmo uma pista de que ele pensava em mim como algo além de posse. Eu não chorava, também não sorria. Só andava, olhava. Tocava os móveis com a ponta dos dedos, como se quisesse ter certeza de que tudo era de verdade. Passei pelas escadas, pelos corredores proibidos. Entrei em cômodos que nunca tinham me deixado ver. Um deles estava vazio. O outro, cheio de vestidos em cabides cobertos por plástico. Todos parecidos com os meus. Todos pequenos demais. Me perguntei quantas outras meninas tinham passado por ali antes de mim. A resposta doeu mais do que eu queria admitir. Voltei ao quarto e sentei na cama. O sol já começava a se pôr. A luz batia nas paredes com um tom alaranjado, bonito até. Mas eu não via beleza. Só o peso do que ainda estava em mim. Eu estava livre. Era isso que diziam as chaves. As portas abertas, o corredor vazio. Mas eu não me sentia livre. Só solta. Como uma coisa que alguém largou pelo caminho. Sem dono, sem destino. Eu queria sentir alívio. Queria sentir raiva, ou alegria, ou qualquer coisa que marcasse aquele momento. Mas não conseguia. A morte dele não me libertava. Só me deixava flutuando, sem chão. Naquela noite, dormi com a porta aberta. Pela primeira vez em anos. Mas mesmo assim, acordei várias vezes com medo. Com a sensação de que ele ia entrar, que ia voltar, que tudo era um truque. Demorou para cair a ficha. Álvaro estava morto. Não ia mais tocar em mim. Não ia mais sorrir devagar enquanto me machucava com palavras doces. Mas ele ainda morava em tudo. No modo como eu respirava, no jeito como eu esperava a porta trancar sozinha, no cuidado com que eu escolhia cada palavra antes de falar. Ele tinha morrido, mas eu ainda estava presa. Levei 3 dias para sair daquela casa. 3 dias em que ninguém apareceu no meu quarto, nenhuma ordem, nenhuma visita. O cozinheiro sumiu. Dona Neide também. O único som que preenchia os corredores era o ranger do chão de madeira e o bater das janelas com o vento. No fim do 3º dia, uma viatura parou na entrada. Vi pela fresta da cortina. 2 homens de terno conversaram com alguém que parecia ser um advogado ou representante da família dele. Falaram baixo, gesticularam pouco. Depois, subiram até o meu quarto. Um deles, o mais novo, me olhou com pena demais. O outro mantinha o olhar firme, burocrático. Me chamaram pelo nome que constava no documento de tutela. Fingi que não ouvia. Você vai vir conosco. Vamos cuidar de você agora. Foi o que disseram. Mas cuidar já não significava nada para mim. Aceitei sair porque ficar ali já não era possível. Coloquei num saco o pouco que me deixaram chamar de meu. O livro que João Batista me deu.
Um caderno com páginas em branco. O anel que tirei do dedo e guardei não por apego, mas como lembrança do que eu nunca mais queria permitir. Saí sem olhar para trás. A casa não me segurava mais, mas ainda morava dentro de mim. Fui levada para uma cidade vizinha. Me explicaram que, por eu não ter documentos atualizados nem parentes legais dispostos a me receber, eu seria acolhida temporariamente num abrigo. Era um lugar com outras meninas, disseram. Temporário, seguro, supervisionado. Mas nada parecia seguro para mim. A primeira coisa que senti quando entrei no abrigo foi o barulho. Vozes, portas batendo, talheres, TV alta. Depois de anos num lugar onde até os passos eram abafados, aquilo me agredia. As meninas passavam correndo, riam alto, brigavam, se empurravam. Eu encolhi no canto da parede com o saco no colo e esperei que alguém me dissesse o que fazer. Uma mulher de voz doce se aproximou. Mariana. Cabelos presos, roupas claras, sorriso cauteloso. Eu sou Mariana, psicóloga daqui. Você pode me chamar quando quiser conversar, tá bom? Assenti com a cabeça, mas não respondi. Não ia abrir minha boca para mais uma estranha que achava que podia me decifrar com palavras suaves e olhos treinados. Já tinham olhado demais para mim, me tocado demais, me moldado demais. Fui levada para um quarto com 2 camas. A outra já estava ocupada por Clara, uma menina com o olhar duro e o cabelo amarrado num coque mal feito. Assim que entrei, ela me avaliou com desconfiança. Disse um oi seco e voltou para o que estava fazendo, escrevendo num caderno rasgado com uma caneta mordida. Deitei sem tirar os sapatos. Não dormi. O colchão era mole demais, os lençóis ásperos, o barulho constante. Meu corpo ainda esperava a tranca na porta. A rotina rígida, o cheiro do perfume caro. E quando não vinha, o vazio doía mais ainda. No dia seguinte, Mariana me chamou para conversar. Fui porque mandaram. Sentei na cadeira de plástico, cruzei os braços e fiquei encarando o quadro na parede. Sei que tudo é muito novo para você, ela disse. Mas aqui você está segura. Pode começar do zero. Essa frase me provocou uma vontade de rir amarga. Começar do zero? Quem me dera. Meu corpo já tinha marca demais. Minha cabeça, memória demais. Não existe zero depois do que eu vivi. Ela insistiu por alguns minutos. Fez perguntas leves, sobre gostos, sobre infância, sobre música. Não respondi nenhuma. Só observava. Estava treinada demais para confiar. Nos dias seguintes, a rotina do abrigo me irritava. A comida vinha em horários marcados, mas não havia silêncio. As meninas brigavam por bobagens. Umas gritavam, outras choravam. Ninguém me conhecia, mas todas me olhavam. Clara me evitava, mas às vezes jogava indiretas. Acham que só porque vieram de casa rica são melhores que a gente. Soltou um dia, do nada. Não respondi, mas ela me cutucava, me testava, como se quisesse ver se eu quebrava. Um dia, ela deixou o armário aberto e vi que dentro havia recortes de revistas colados na madeira, palavras como liberdade, vingança, paz rabiscadas por cima. Ela era bruta, mas também estava quebrada, como eu. As outras meninas pareciam ter suas próprias histórias, seus próprios traumas. Umas contavam, outras escondiam. Eu ouvia, sempre em silêncio. Mariana continuava tentando se aproximar, mas eu me fechava cada vez mais. Ela deixava bilhetes, desenhos, textos. Eu lia tudo, mas não respondia. A liberdade não veio como um sopro leve. Veio como um empurrão para o escuro. Eu não sabia pedir ajuda. Não sabia aceitar carinho. Não sabia viver entre pessoas comuns. Me sentia suja, marcada, errada. Eu era uma estranha no mundo. E foi assim que entendi. Sair da prisão não significava estar livre. Era só o começo de outro tipo de cativeiro. Um cativeiro invisível, onde as grades são os olhares, os medos, as memórias. Voltar para aquela casa foi como entrar num pesadelo conhecido. O caminho de terra, os galhos curvados das árvores, o cheiro de mofo no ar. Tudo ainda estava lá. Envelhecido, gasto, mas igual.
O portão de madeira pendia de um lado, com a ferrugem comendo as dobradiças. Por um segundo, me perguntei se ele ainda morava ali. Mas eu sabia que sim. Aquele era o tipo de homem que não vai embora de lugar nenhum, nem mesmo quando tudo já foi embora dele. Bati na porta com firmeza. Não esperei mais do que 2 minutos até ouvir passos lentos. A maçaneta girou devagar. Quando ele abriu, demorou para me reconhecer. Os olhos passaram pelo meu rosto como se estivessem tentando encaixar uma lembrança antiga numa moldura nova. "É você?" Ele perguntou com a voz falhada. Assenti, sem sorrir. Ele deu um passo para trás, abriu mais a porta e fez sinal para que eu entrasse. Não entrei. "Só quero conversar. Em pé mesmo." Ele pareceu desconcertado. Coçou a cabeça, olhou para o chão. Estava mais magro, mais curvado. A pele amarelada, os olhos fundos. Vestia uma camisa velha de botões soltos. O cheiro de pinga ainda estava ali, misturado ao de roupa suada. "Eu achei que você..." Ele tentou dizer. "Que eu tivesse morrido." Interrompi. Ele não respondeu. Apenas encostou na parede da porta e respirou fundo, como se precisasse de força para continuar em pé. "Eu soube da morte do Álvaro. A cidade inteira ficou sabendo. Foi coisa de Deus, dizem." Revirei os olhos sem disfarçar. Aquilo não era sobre Deus. Era sobre covardia, sobre tudo que ele deixou acontecer. "Eu vim aqui para saber se você lembra. Se lembra do que fez." Ele me olhou por alguns segundos. Depois, andou até uma cadeira próxima e sentou. A casa estava suja, os móveis cobertos de poeira. Uma garrafa de bebida vazia no canto da sala. "Eu lembro. Como poderia esquecer?" "Então fala. Fala o que você fez." Ele esfregou o rosto com as 2 mãos, como se quisesse arrancar a culpa à força. Olhou para mim e começou a falar, baixo. Eu estava desesperado. Devia até para o mercado. A dívida com o banco, o terreno hipotecado, a casa quase sendo tomada. Ele apareceu oferecendo ajuda. Disse que podia te dar uma vida melhor, educação, futuro, e que em troca, você me vendeu. Completei. Ele abaixou os olhos. As lágrimas começaram a escorrer. Mas aquilo não me comoveu. Era tarde demais. "Você sabia o que ele fazia com meninas, né?" Ele hesitou. E só esse segundo de hesitação já era a resposta. "Não com detalhes, mas a cidade tinha boato. Eu achava que você ia trabalhar lá, de verdade. Mas quando você não voltou, quando não escreveu, Você não fez nada, nem uma visita, nem uma tentativa. Só ficou aqui bebendo enquanto eu era engolida por aquele lugar." Ele chorava agora. Chorava como um menino assustado. Mas eu não sentia pena. Sentia distância. Como se ele fosse um estranho que carregava meu sangue, mas não minha história. Me arrependo todos os dias. Juro, me arrependo tanto. Se arrependimento trouxesse de volta o que eu perdi, talvez eu ouvisse. Mas não traz. Não conserta. Fui até o canto da sala, onde uma caixa de papelão estava aberta. Havia papéis velhos lá dentro. Entre contas e recibos, encontrei cópias de documentos assinados por ele. Reconhecimento de guarda provisória. Termos de responsabilidade tutelar. Todos com a assinatura dele embaixo. "Isso aqui é prova. Você assinou. Você sabia." Ele olhou para os papéis como se estivesse vendo pela primeira vez. E talvez estivesse. Talvez nunca tivesse lido. Só enfiado o nome no fim da página em troca de dinheiro. Fechei a caixa com força. Eu não vim aqui buscar desculpa, nem abraço, nem perdão. Vim olhar nos seus olhos e dizer uma coisa. Ele levantou o rosto, vermelho, molhado, quebrado. "Eu sobrevivi. Mas não foi por você. Foi apesar de você." Ele chorou mais alto. Tentou se levantar. Estendeu a mão. Eu recuei. "Eu não quero seu toque, nem sua compaixão tardia. Só quero que viva sabendo o que me fez, e que eu continuo viva, e que você não faz mais parte disso." Virei as costas e saí, com os passos firmes, a cabeça erguida, o peito cheio de cicatriz.
Fechei o portão atrás de mim com força. Não olhei para trás, porque atrás só havia ruína. E foi assim que fechei aquela porta de vez. Não para esquecer, mas para não carregar mais o peso de quem nunca me carregou. O reencontro com meu irmão aconteceu de forma quase acidental. Ou talvez o destino tenha empurrado os dois para a mesma calçada no momento certo, do jeito mais estranho possível. Eu já estava morando sozinha, com um quarto pequeno alugado nos fundos de uma casa. Trabalhava num depósito durante o dia e fazia uns bicos de costura à noite. Não era fácil, mas era meu. Cada canto, cada panela velha, cada planta que eu mesma regava, tudo era escolha minha. E isso, depois de tudo, era liberdade de verdade. Era fim de tarde quando saí para comprar sabão e arroz. A rua estava cheia, o sol alaranjado se derramava pelos telhados e eu andava com a cabeça baixa, como sempre. Foi aí que ouvi meu nome, o meu nome de verdade. Aquele que quase ninguém sabia. Aquele que Álvaro apagou e que eu levei anos para recuperar. Madalena! Parei. Senti um arrepio. Virei devagar. E lá estava ele, Rafael. O rosto mais velho, a barba por fazer, um moletom simples. Os olhos, os mesmos. Um susto contido neles, uma culpa misturada com saudade. Demorei para falar. Meu corpo congelou. É você, ele disse, dando 2 passos. Assenti com a cabeça. Ele parou a poucos metros, sem saber se aproximava mais. Tinha medo. Eu vi. Mas era um medo diferente. Não de mim. De não saber se tinha mais algum direito. Eu procurei por você, por anos. Fiquei em silêncio. Depois que fugi de casa, tentei te tirar de lá. Denunciei. Falei com assistente social, com gente da escola. Ninguém me ouviu. Diziam que era invenção, vingança contra o pai. E você desistiu. Soltei, firme. Ele abaixou a cabeça. Não. Eu só não sabia mais para onde ir. Eu era só um moleque de 16 anos tentando gritar sozinho. Eu olhei para ele por segundos longos e então percebi que, talvez, ele tivesse sido tão ignorado quanto eu. Que a cidade não quis ouvir ninguém. Nem ele, nem eu. Você era minha única chance. E mesmo assim, eu passei anos te culpando. Falei com voz trêmula. Eu me culpo todos os dias também. Não nos abraçamos. Não havia clima para isso. Mas também não havia mais a raiva de antes. Só uma tristeza mansa, como quando a gente encontra algo quebrado que já não dá para consertar, mas que ainda assim carrega valor. Você tá bem? Ele perguntou. Tô viva. Ele sorriu com os olhos úmidos. Disse que tinha uma filha pequena que trabalhava com entregas. Me deu o número de telefone anotado num pedaço de papel. Eu guardei. Não prometi nada, mas não rasguei. Antes de ir, ele disse: mesmo sem saber, eu sempre torci por você. Sempre esperei te ver de novo. Assenti. E dessa vez, fui eu quem virou as costas primeiro. Dias depois, outro encontro me pegou de surpresa. Eu estava na fila do posto de saúde, esperando para atualizar meu cartão. Uma menina de cabelo escuro, agora moça feita, passou por mim. Trazia uma pasta nos braços e um uniforme branco. Enfermeira ou técnica, talvez. Quando cruzou comigo, parou, me olhou e eu a reconheci. Lívia. Ela também me reconheceu. Os olhos arregalaram, mas ela não disse nada. E eu também não. Só ficamos ali, presas num segundo que durou uma eternidade. No rosto dela, vi a culpa. Vi a lembrança. Vi o medo. Mas eu não sentia mais raiva. Não dela. Ela tinha sido uma criança, assustada, sozinha, como eu. Lívia baixou os olhos, apertou a pasta contra o peito e saiu andando. Não olhou para trás. E eu não a chamei. Mas aquele olhar bastava. Aos poucos, pedaços de mim iam voltando. Não de uma vez, mas fragmentos. Pequenos pedaços de força, de verdade, de lucidez. Eu ainda sonhava com a casa. Ainda acordava às vezes com o cheiro do quarto preso no nariz. Ainda me pegava com medo de barulhos inesperados. Mas agora, eu também tinha memórias boas para equilibrar. A conversa com Rafael, mesmo sem final feliz, tirou um peso do meu peito. O olhar de Lívia limpou um pedaço da dor antiga.
Mariana, a psicóloga do abrigo, que ainda me mandava cartas mesmo depois de eu ter saído, começava a ganhar espaço na minha cabeça como uma pessoa real, que tentou, que persistiu. A dor não ia embora, mas eu estava aprendendo a carregá-la sem deixar que ela me arrastasse. E isso, depois de tudo, era uma vitória. Hoje, quando acordo e vejo a luz entrando pela janela do meu próprio quarto, ainda me leva um segundo para lembrar que estou livre. Leva um segundo para acreditar que ninguém vai abrir a porta sem bater, que ninguém vai escolher minha roupa, que eu posso sair na hora que quiser e ir para onde eu quiser. E mesmo assim, tem dias em que eu hesito, porque meu corpo ainda guarda hábitos antigos, reflexos de quem passou tempo demais vivendo com medo. Moro sozinha. Num apartamento pequeno, modesto, mas que carrega o cheiro do meu café, o barulho da minha música, o silêncio que eu escolho ter. Trabalho num ateliê de costura, onde minhas mãos aprenderam a transformar tecidos em peças bonitas. Tem algo de simbólico nisso, talvez. Consertar, emendar, costurar rasgos. Meu nome agora é outro. Um nome que eu mesma escolhi. Um nome que não carrega as dores da infância, que não foi pronunciado por quem me vendeu, nem por quem me moldou. Um nome só meu. Às vezes me perguntam por que nunca me casei, por que não tenho filhos. Dou respostas leves, curtas, como quem quer evitar assunto. Mas a verdade é que amar, para mim, sempre foi uma coisa complexa. Demorei muito para entender que o que me ensinaram como amor era, na verdade, controle, e que carinho não é presente caro, não é promessa, não é silêncio disfarçado de proteção. Amor de verdade não dói daquele jeito. Tenho amigos hoje. Poucos. 2 ou 3 que sabem fragmentos da minha história. Que respeitam meus limites, que não me forçam a rir quando eu não quero. Que entendem quando eu desapareço por uns dias. E que sabem voltar sem cobrar nada. Durante muito tempo, achei que meu maior medo era reviver tudo o que passei. Mas descobri que o pior era o silêncio. O vazio de ter gritado para dentro por anos e ninguém ter escutado. O silêncio dos adultos da cidade. O silêncio da escola. O silêncio das paredes. O silêncio do meu próprio corpo. Por isso agora, depois de tanto tempo, decidi falar. Não para me vingar, não para me exibir, mas para que alguém, em algum canto do mundo, escute isso e entenda que não está sozinha. Eu sei que existem outras meninas presas em quartos com cortinas bonitas. Meninas que não têm hematomas visíveis, mas carregam cicatrizes por dentro. Meninas que foram ensinadas a sorrir, a obedecer, a calar. Meninas como eu fui, que têm medo de falar e, quando falam, não são ouvidas. Na época em que tudo aconteceu comigo, não existiam programas sociais ou leis de proteção infantil como existem hoje. E mesmo com os que existem, ainda tem muita gente que prefere não ver, que desvia o olhar, que acha mais fácil chamar uma menina de ingrata do que enxergar um agressor de terno. Por muito tempo, achei que meu silêncio me protegia, que se eu falasse, tudo ia desabar de novo. Mas percebi que se eu não falasse, nada mudaria. Que meu silêncio não era proteção, era prisão. Por isso eu conto. Sem detalhes desnecessários, sem nomes completos, mas com verdade. Eu fui vendida pelo meu pai quando tinha 13 anos. Fui mantida sob tutela ilegal por um homem que toda a cidade respeitava. Fui vestida como boneca, treinada como projeto, moldada como posse. Fui silenciada por adultos que sabiam e escolheram se calar. Fui abusada emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. E sobrevivi. Sobrevivi apesar de tudo. E se hoje tenho a força de dizer isso em voz alta, é porque essa é a única forma de dar sentido ao que vivi. Não para apagar a dor, mas para transformá-la em algo que possa servir a alguém. Você que me ouve agora, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez conheça alguém que está. Talvez nunca tenha imaginado que histórias assim acontecem na sua rua, na sua cidade, na sua escola. Mas acontecem. E o que alimenta esse ciclo não é só o agressor, é o silêncio em volta dele. Por isso, se eu puder deixar uma única coisa clara com tudo isso, é: alguém precisa falar. Eu estou falando. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal.
É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixa seu like, compartilha com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança. Juntos.